A advogada Mariana Sampaio. E o assunto, um assunto que lhe interessa a você pai, você mãe, hein? Você que gosta de tomar cuidado, aí você que é responsável também pelas nossas crianças e adolescentes. Uma nova resolução dos direitos da criança e do adolescente fala sobre a questão do ambiente digital. E a Thaís já estava fazendo uma provocação aqui, a doutora Mariana já estava respondendo, tá certo, em off. Como saber se o ambiente digital ao qual o seu filho está acessando agora, caso ele estude no período da tarde, né, ou acessou ontem à noite, ele é um ambiente seguro? Como é possível fazer isso ou saber disso? Doutora Mariana, estou aqui refazendo a pergunta da Thaís, porque vi que a senhora estava efusivamente respondendo-a antes do início do bloco. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, gente. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que essa resolução, que é aí do Ministério da Direitos Humanos e da Cidadania, o objetivo é tornar o ambiente digital mais seguro para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Mas como? Primeiro, a gente tem que entender que é uma tarefa multissetorial. Como assim? Família, poder público, sociedade e, inclusa na sociedade, as empresas que regulamentam, que fazem esse gerenciamento de dados a nível de internet. Cabe à família fazer a supervisão, a orientação, trazer uma educação quanto ao ambiente digital. Colocando, obviamente, certas regras. Tem muito pai e muita mãe que coloca tempo. Olha, você pode ficar aí 2 horas. Contendo o controle do conteúdo que o filho está consumindo, porque a gente sabe que não dá para simplesmente entregar telas na mão de crianças e fingir que não tem o que fazer. Não tem. A gente, enquanto família, precisa sim fazer essa regulamentação. Certo? Aí entra também a sociedade com o trabalho de quê? Conscientização. Temos aí várias situações como o cyberbullying, que é algo recorrente nos colégios, nas escolas. Temos aí manipulação de imagens, que infelizmente a gente viu já situações em que há esse deepfake, salvo engano, em que pega o rosto muitas vezes de uma criança, de um adolescente ou até mesmo de um adulto e coloca numa imagem que não pertence a ela e há essa propagação. Temos aí o poder público fazendo esse controle até com medidas coercitivas em termos de adequação de empresas e as empresas se responsabilizando por ter políticas de privacidade e políticas de segurança voltada para crianças e adolescentes. Controle parental, não tem sites em que a gente pode botar, por exemplo, YouTube, botar no modo criança, em que não pode acessar determinados conteúdos. Então, a gente vê essa abordagem multissetorial. No caso da resolução agora, ela realmente desfaz aquela ideia de que os pais são os únicos responsáveis pelo que a criança e o adolescente consomem no ambiente digital. Na verdade, com a Constituição de 88, com o ECA, a gente já não vê mais só essa responsabilização da família. No quesito proteção, criança e adolescente, a gente vê essa tríplice proteção: família, sociedade civil e poder público. Aí, nessa resolução, a gente reforça isso e inclui no quesito sociedade as empresas. Então, não é algo que é responsabilidade só dos pais. É algo muito além. Quando a gente fala de proteção à criança e adolescente, a gente tem que pensar em proteção integral. Então, é algo que não é delegado único e exclusivamente a uma família, à sociedade. Não, é algo que é conjunto, que é construído. Mariana, você falou das grandes empresas, né? As Big Techs, né? Há hoje uma grande dificuldade no Brasil em segurar a onda das Big Techs. Como é que a legislação chega até elas para preservar também nossas crianças e adolescentes? É algo que a gente, como legislador, a gente enquanto jurista, enquanto pessoas que literalmente estamos na linha, a gente está na linha de frente de combate, justamente para prevenir esses crimes, quer sejam cibernéticos ou não, a gente sabe que a legislação está em constante mutação. Hoje nós temos essa discussão de alguns joguinhos que, infelizmente, causam dependência. Nós vemos adultos que perdem tudo.
O que dirá crianças? Nossas crianças estão em formação, nossos adolescentes estão em formação. Então, é algo que não existe ainda uma legislação específica. Há ainda uma discussão muito grande, principalmente nesse âmbito de jogos de azar. Regulamenta, não regulamenta, aí tem que haver um controle da família, um trabalho de conscientização da sociedade e uma vigilância maior do poder público para justamente coibir a presença de crianças e adolescentes nessas plataformas. Porque, querendo ou não, a gente está vendo uma epidemia. Eu já vi situações de pessoas, famílias que perderam tudo. Então, a gente simplesmente não pode largar as nossas crianças no ambiente digital e esperar que pai e mãe, que muitas vezes estão trabalhando, sejam responsáveis por esse controle. Agora, doutora, tem a internet do bem, que nela está inserido o mal. E tem uma internet só do mal, que a senhora falou, que é a deepfake. E aí, como chegar nela? Aí é que entra, a gente tem um diálogo muito aberto com as crianças, com filhos, sobrinhos, netos, com adolescentes e vigiar. Quando eu falo vigiar, é, por exemplo, a gente sabe que não pode, mas existem muitas crianças que têm Instagram, por exemplo. Deixa o Instagram privado. Não posta determinadas fotos. Há muitas vezes um contexto de sexualização da criança. A dancinha do TikTok, a foto mais sensualizada. E a gente sabe que, infelizmente, o ambiente digital é muito hostil para as nossas crianças. Então, o que a gente puder fazer para prevenir, enquanto pai, enquanto família, enquanto mãe, é justamente isso. O perfil, orienta, nunca manda foto, tem um diálogo, porque quando a criança, tudo que é proibido é mais gostoso, a gente parte desse princípio. Então não adianta a gente proibir, tem que existir esse diálogo, esse trabalho de conscientização. Por que ela não vai mandar foto? Por que ela tem que privar o perfil dela? Gente, a necessidade de informação sobre isso está tão grande, principalmente para os pais que vivem nessa freneticidade da rotina de trabalho e de ter acesso, da dificuldade também de ter acesso a tudo que é consumido pelos filhos no ambiente digital, que eu tenho visto posts patrocinados na rede social de conteúdo que deve ser visto e conteúdo que não deve ser visto. A gente sabe que existe publicidade para induzir o consumo, mas eu estou falando no âmbito assim, de posts patrocinados por especialistas, por psicólogos. Diz assim, ó, não deixe seu filho consumir esse tipo de jogo, esse tipo de vídeo, deixe esse aqui tem uma característica educativa, esse não, esse induz para o cyberbullying, ele se induz para outras situações. Então, realmente, é uma necessidade de informação absurda e que a gente é atraído por esses posts patrocinados para entender melhor o que cada ambiente traz, o que cada jogo, o que cada vídeo oferece para os nossos filhos. O interessante é que eu vi esse post ontem. Ontem, na rede social, eu vi esse post, tá demais. E eu achei super interessante, porque ele explica, olha, tal desenho mostra um personagem que é muito desobediente, que comete bullying, tal desenho já é mais aconselhável, porque mostra uma criança desbravando o mundo. Enfim, eu acho que assim, a gente tem que colocar na cabeça que as nossas crianças e adolescentes, elas têm que ter proteção integral. Eles têm que ter um cuidado especial. E o que a gente puder, enquanto família, fazer, a gente tem que fazer. Não resta a opção assim de dizer, não, eu vou só entregar. Tanto é que tem muita mãe, muito pai que diz, não, meu filho nunca vai usar telas. Telas não. Mas quando nasce, quando a criança está em formação, é uma situação completamente diferente. Então, se a gente pode ter esses mecanismos de controle do consumo, do que o nosso filho, do que o nosso sobrinho está consumindo, ótimo. O YouTube bota para a parte de criança, porque você consegue saber e direcionar aquele consumo. Obviamente que se, por exemplo, não for aquele pacote que é pago, que não tem, como é o nome, propaganda, como é que a gente vai saber qual propaganda até o nosso filho está consumindo?
Então é algo que é muito além das nossas forças. Por isso que a gente chama literalmente a sociedade para essa conscientização. A gente chama o poder público para ter a responsabilização daqueles que cometem o crime, entendeu? Então a gente tem também, além da delegacia especializada em criança e adolescente, tem também os crimes cibernéticos, justamente porque eles têm tecnologia e tem determinadas nuances nesses casos que vão muito além do que a gente imagina. O que é que o pai ou a mãe, né, pode fazer caso note uma situação de irregularidade? É se o filho ou a filha for cooptado, assediado, ou só o acesso à propaganda fora ali do que seria o limite, né, de razoabilidade já é motivo para uma denúncia? E se ela for feita, o que é que o pai deve fazer? Capturar a imagem, tentar de alguma forma filmar aquele acesso? Qual seria o elemento de prova para oferecer essa denúncia nessa delegacia especializada? Vamos lá, gente. Primeiro, a gente tem que partir do princípio que tudo que a gente alega, a gente tem que provar, em todos os âmbitos. Então, se você viu que seu filho, seu sobrinho está passando por uma situação como essa, juntar o máximo de provas possíveis. Prints de tela, gravações, até mesmo testemunhas, porque de repente não foi só com o seu filho, foi com o vizinho, foi com o colega do colégio. Então, juntar o máximo de provas que puder e fazer o devido registro do boletim de ocorrência para poder a polícia fazer a apuração. Porque não adianta nada a gente fazer essas reclamações e não notificar. Justamente porque essa subnotificação é que a gente acaba não tendo os devidos registros do que está acontecendo de fato. O inquérito não avança, né? Não avança. Então tem que levar isso para a delegacia, para a polícia, mostrar o que de fato aconteceu, para poder aí sim serem apuradas as informações. A sua experiência indica que já temos políticas públicas suficientes para essa mobilização da sociedade, ou ainda falta um aprimoramento da nossa parte? Ainda falta. Ainda falta não só políticas públicas. Muita coisa em aberto ainda. Não só no quesito políticas públicas, mas no quesito conscientização da sociedade. É um assunto que ainda é delicado e que a gente deve levantar essa pauta com uma certa frequência, e a gente não traz esse debate. Até mesmo a gente vê falta de diálogo nesse sentido em casa. Então falta tudo. Falta a gente aperfeiçoar e falta a gente crescer. Muito foi avançado, sim. Mas a sociedade avança numa velocidade muito maior. Então a gente precisa acompanhar essa evolução. Enquanto não tem políticas públicas efetivas, cabe a gente, enquanto família, enquanto sociedade, trazer esse trabalho de conscientização, capacitação e levantar essa bandeira, levantar isso com as crianças, porque não adianta nada eu estar aqui conversando com vocês, estarem adultos me ouvindo, mas eu preciso que as crianças entendam. Não é imposição, porque eles também têm direito a acesso à internet, também têm direito à informação, mas é conscientização. É como usar, é você ensinar o seu filho que ali é um ambiente hostil, mas que se ele souber fazer, aquilo vai ser extremamente útil. Olha as pesquisas de colégio. Eu sou da época da Barça, minha gente. Eu também, mulher. Sou da época da Barça. Então, hoje, a gente tem aí um leque de possibilidades. Ele ficou vermelho, Mariana, porque se a gente é da época da Barça e da Delta, imagina ele. Infelizmente o tempo acabou, né? Já que vocês estão nessa fase então, de voltar ao passado, o presente é mais cruel. Ô, doutora Mariana Sampaio, advogada, hoje falando aqui sobre essa nova resolução dos direitos da criança e do adolescente, esse assunto no ambiente digital, tá? Esse assunto não se esgota aqui, porque lamentavelmente os casos têm surgido, provocado novas reflexões. Já hoje falávamos aqui das crianças, né, das adolescentes que tiveram suas imagens manipuladas de forma criminosa e do quanto a polícia agiu com responsabilidade, chegando aos autores dessas manipulações. Entre outros fatos que lamentavelmente têm tomado conta do nosso noticiário. Estaremos abertos, claro, para esse debate, senhora que integra aí a OAB, qualquer discussão que a Ordem venha fazer de caráter público, use esse espaço para essa mobilização, porque afinal de contas essa reflexão ela é fundamental. Obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade, doutora. Obrigada, Mariana. Obrigada. Recadinho, Marcos. É isso, o recado importante para você é sobre o trabalho relevante da clínica Segmed. Ela é referência no segmento de segurança e saúde